Aqui é a Yaneli quem vos fala. Agora, dando sequência nas nossas videoaulas, atendendo alguns pedidos que vieram aí, a gente vai falar do módulo 7. Nós pulamos o módulo 3, 4, 5 e 6 porque a demanda realmente foi bem alta falando do módulo 7. O que me criou, de certo fato, uma surpresa aí, porque os módulos mais importantes aí da Ambima são os módulos 5 e 6, tá? Mas o pessoal, não, a gente precisa saber do módulo 7, que é um módulo novo, então não tem problema, a gente vai falar do módulo 7 hoje nessa nossa videoaula, tá? Que é Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL. Até antes da gente começar a falar para desmistificar, fiquem tranquilos, é um módulo extremamente fácil, decoreba também. Não se esquece de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar o nosso vídeo para ajudar aí realmente quem precisa tirar a CPA 10, tá bom? Então vamos lá. Previdência. Existem dois tipos de previdência: a previdência social e a previdência privada. Previdência social é o benefício pago pelo INSS, que funciona como um seguro controlado pelo governo, garantindo ao trabalhador uma renda quando ele se aposentar ou que não fique desamparado em caso de gravidez, acidente ou doença, ok? Essa é a característica aí da previdência social. Previdência privada é uma opção do indivíduo. Então, previdência privada, o indivíduo, o cliente, no caso, que escolhe. É uma opção do indivíduo, desculpem, que estabelece a formação de uma reserva a ser utilizada para complementar a renda recebida pelo INSS, quanto para realizar um projeto de vida. Então, uma previdência privada não precisa ser uma previdência em que você vai ter esse produto até você se aposentar. Não. Existem pessoas hoje, clientes, enfim, que fazem previdência às vezes para o filho para quando ele for ter a faculdade, quando for ter 21 anos, para que ele possa ter um recurso aí, uma reserva de um recurso para poder pagar a faculdade do filho. Então, independente do seu objetivo, a previdência privada ela pode ser feita, ok? Então essa é a diferença dos dois tipos de previdência existentes. Taxa de administração. Despesas com a gestão financeira do fundo ocorrendo durante toda a fase de contribuição. Então a taxa de administração é uma taxa existente na Previdência, ocorrendo durante todo o tempo de vida da Previdência, isso é, durante todo o tempo que você a tiver, incidindo sobre o capital total. Coloquei 10 mil reais numa previdência privada. Nesses 10 mil é que vai ocorrer a taxa de administração, tá bom? Podendo variar de 0,5% a 4% ao ano, o qual fica a critério da instituição em questão, o qual você está contratando a previdência. Taxa de carregamento. Despesas administrativas das instituições financeiras. Perceba que aqui a gente está falando da previdência privada. Financeiras com pessoal, emissão de documentos e lucro. As instituições podem cobrar taxa de até 10% nos planos VGBL e PGBL, sempre sujeito à aprovação da SUSEP. SUSEP, lembra que a gente falou no módulo 1? Exatamente isso. Existem 3 tipos de cobrança da taxa de carregamento. Antecipada, que é no momento do aporte. Desculpa, ainda estou resfriado. Antecipada, no momento do aporte, e ela é decrescente. Quanto maior meu aporte, isso é, quanto mais recurso eu coloco na Previdência, menor é a minha taxa. Lembrando que as taxas de carregamento estão sujeitas às regras das instituições financeiras do qual você ou o cliente vai contratar o produto. Postecipada incide somente no caso da portabilidade ou resgates. Quanto maior o tempo aplicado, menor a taxa, podendo chegar a 0. Híbrida, que a taxa ela ocorre tanto na entrada quanto na saída, no caso da previdência, tá bom? Portabilidade, transferência parcial ou total do saldo acumulado da previdência para outros planos, seguradoras ou entidades abertas de previdência complementar. Então a portabilidade é quando eu pego uma parte ou o total que eu tenho na minha previdência e transfiro, na verdade, para outros planos, outras seguradoras ou entidades abertas de previdência complementar. Transferências de planos não é permitido mudar a modalidade.
ou seja, de um PGBL para um VGBL. Então, a portabilidade, eu tenho um VGBL. Eu não posso mudar para um PG. Eu não posso transferir para um plano. Ah, vou pegar tudo que eu tenho no meu VGBL e transferir para o PGBL. Não, isso não é possível. Resgates. Não precisa nem falar, o próprio nome fala por si só. É a retirada do recurso do plano, podendo ser total ou programado, quando o cliente ele define datas para retirada do dinheiro e o que ficar no plano continua rendendo. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais no meu plano, eu resgatei 5 mil. Sobrou 5 mil. Esses 5 mil, eles vão continuar tendo rentabilidade. Regime de tributação regressivo. Tributação do imposto de renda retido na fonte para planos de previdência a partir de 2005. Segue aí a tabela para vocês, tem que memorizar. Isso daí já não tem muito o que fazer, tá bom? Essa tabela aí de tributação regressiva. Então vocês podem perceber que aporte de previdência até 2 anos, a alíquota de imposto de renda está em 35%, de 4 a 6 anos, 25%, e mais de 10 anos cai para 10% alíquota de imposto de renda. Isso é, quanto mais tempo você deixar o investimento no produto, menos imposto de renda você vai pagar neste caso, tá bom? Mas imposto de renda é um negócio que a gente não tem como fugir. Então, quando a gente trata de previdência, vocês podem perceber, regime de tributação progressivo. Incide imposto de renda sobre os lucros, no caso do VGBL, e sobre o valor total do PGBL. Então, imposto de renda no meu PGBL, que a gente já vai falar qual a diferença entre os dois. Eu tenho, só que o imposto de renda é sobre o valor total que eu apliquei. E no caso do VGBL, o imposto de renda ele também incide, só que é somente sobre o que rendeu, nunca sobre o que aplicou. O que eu apliquei. Então, por exemplo, eu apliquei 10 mil reais no VGBL, deixei durante um ano, um exemplo, hipoteticamente falando, ele rendeu 2 mil reais, quando eu for resgatar, o imposto de renda vai incidir sobre esses 2 mil reais, tá bom? Regime de tributação progressiva, prazo mais curto, quem deseja ter renda mensal com esse benefício. Então, quando o cliente ele faz uma previdência, no caso, ele pode definir uma data de idade de saída, que é para ele começar a receber o recurso, o qual ou ele recebe tudo de uma única vez, onde existe uma única tributação de imposto de renda, ou ele recebe esse valor aplicado como uma renda mensal, como uma opção, uma ajuda de custo, uma segunda renda do cliente. Só que aí, no caso, a gente vai ter incidência do imposto de renda. A gente fala muito sobre PGBL e VGBL. Existe diferença nos dois. PGBL é mais vantajoso para aqueles que fazem a declaração de imposto de renda no formulário completo. Por quê? Porque ele tem um benefício fiscal. Nesse caso, o benefício fiscal de uma previdência privada do PGBL, o cliente ele pode abater até 12% da renda bruta anual tributável. Tá? Grandes fortunas aí, no caso, grandes dinheiro, ou até mesmo para aqueles clientes que fazem a declaração completa de imposto de renda. Ele é bom por esse lado, porque ele tem esse benefício fiscal. O VGBL, por outro lado, não tem o benefício fiscal, mas a incidência do imposto de renda no VG é apenas sobre o que rendeu, nunca sobre o que foi aplicado, diferente do PGBL, que incide sobre o valor total que eu apliquei. VGBL, aconselhável para aqueles que não têm renda tributável, já que não é dedutível do imposto de renda. O primeiro resgate pode ser feito em prazo que varia de 2 meses a 2 anos, e a partir do segundo a cada 2 meses. Então, eu tenho uma previdência, um VGBL. Eu fiz o resgate hoje, preciso de mais dinheiro, eu vou resgatar na semana que vem. Não, o intervalo de resgates é a cada 2 meses, ok? Por incrível que pareça, gente, esse foi o módulo 7. Tá vendo como é fácil? Foram 9 minutos de aula. Bem tranquilo o módulo 7, não tem segredo, é decoreba, é só vocês entenderem. Quem trabalha em instituição financeira, quem trabalha em banco, vai ser extremamente fácil entender o módulo 7. A única coisa que tem que entender, porque talvez vá cair na prova, seja um pouquinho da tributação do imposto de renda aí da tabela regressiva, tá bom? Uma boa tarde para vocês, desejo uma excelente semana. Tudo de bom, boa sorte na prova de vocês. Até logo, até a próxima.